Estamos de volta com o primeiro plano, essa conversa aqui com o professor Vicente Cerejo. E aí a pergunta que eu lhe fiz quando a gente foi para o intervalo, a soberba acaba destruindo o ser político no meio de um processo eleitoral como esse? A soberba destrói o ser humano. É um pecado sem perdão, né? É pecado terrível, é pecado feio a soberba. Porque não é o orgulho, o bom orgulho, Disse a ser boa vaidade. o pai dos pecados. É o pai dos pecados, é terrível a soberba. E o Rio Grande do Norte age com soberba na maioria das vezes, né? Você veja o seguinte, esse já ganhou. É impressionante a imaturidade de uma campanha política como a do PT, que foi uma campanha política eficiente, pelo menos em sintonia com o eleitor, porque ela consumiu os 10 pontos em média que Vilma tinha de maioria antes da propaganda eleitoral. Quer dizer, Vilma no atrito da propaganda eleitoral, chega com 10% de capital, perde, fica no 0-0, desce a -2, a -3, a -4, a -5, sofre coisas meio misteriosas, como está perdendo por 10, 11%, que é uma coisa muito pouco plausível, mas digamos que cada instituto tem a sua liberdade de afirmar as coisas, seu método, e como há métodos diferentes, há resultados diferentes, sem que com isso a gente julgue a dignidade de ninguém. Quando é agora na reta final, o Ibope vai dar um empate de 35-35, dá um acervo alto na área de indefinidos, brancos e nulos, né? E deixa Henrique a 7% sobre Robson, que se você somar os 3% do pessoal, com os outros, uns 2% e 6%, ele fica a 1% do segundo turno. O que é que aconteceu? A soberba perdeu, talvez, para a sociedade que estava observando. Diz o Schwarzman da Folha de São Paulo que, às vezes, em alguns pleitos, o eleitor é quem menos sabe qual é o seu voto. Pelo menos naquela faixa que fica flutuante ali, né? Você veja, nós estamos chegando a um funil em absoluto estado de dúvida. Não sabemos quem é a senadora e não sabemos se tem segundo turno. Agora, sabemos que sem a senadora e havendo o segundo turno, será muito difícil a luta do candidato Henrique Eduardo Alves. Primeiro porque a vitória de Fátima, se ocorrer domingo, vai usinar, vai impulsionar a candidatura natural de Robson Faria, se houver o segundo turno. Ele entra como alguém já vitorioso para o Senado e fortalecido por isso, turbinado por esse fato, né? E depois porque o segundo turno tem duas características terríveis contra quem disputa. Primeiro, a paridade de tempo, 10 minutos contra 10 minutos, e depois todos os deputados estaduais, federais e o senador eleitos, endividados, dizendo para o candidato, posso lhe ajudar, mas veja a minha situação. Ele é um solitário, né? É a grande solidão do segundo turno. Por isso que eu acho que Henrique deve estar a essa altura num tour de force, ele e Vilma deverão estar. Estão, segundo a minha experiência, eu só tenho 44 anos de jornalismo, mas eu tenho aquela vantagem que muitos não têm. Eu sou velho. E o velho, e o diabo não é inteligente mais do que os outros, o diabo é velho. Ele só é mais sabido do que os outros porque é velho. Eu tenho 44 anos de jornalismo. E até onde a minha experiência me diz, eles devem estar num tour de force enorme. Primeiro, para que o Senado não caia na mão do PT. Porque o PT lançará um candidato que vai ser Fernando Mineiro contra a reeleição de Carlos Eduardo Alves, e ela, a própria Fátima, eleita em 2018, é a candidata contra o Henrique, mesmo que ele venha a ser o governador eleito domingo que vem. Quer dizer, então, está em jogo nessa eleição de amanhã política. Um processo político de um partido dentro do estado do Rio Grande do Norte. De uma indignação que se reuniu em torno de Fátima e de Robson, que pode ter uma tomada de Natal, e depois da tomada de Natal, a tomada do poder do governo, em 2018. Você vai dizer, será isso é futurologia política? Pode ser, mas em cima de realidades. Estou falando, se Fátima for eleita, e mesmo que Henrique seja o eleito, é inevitável uma candidatura forte de Fernando Mineiro, que já foi forte, perdeu por 1.000 e poucos votos, 1,5%. Será em 2016 a prefeita de Natal, tomando a capital, e será inevitável que ela, ora, se ela vai para uma luta dessa, para ficar sem mandato, arriscando tudo, por que não irá se candidatar a governadora, tendo 4 anos no Senado à época guardados? Qual é a punição que ela vai sofrer? Voltar à cadeira de senadora? Isso não é punição, é prêmio. Na verdade, então ela será uma candidata fortíssima, indiscutivelmente fortíssima, a menos que Henrique faça um governo glorioso. Você disse que a próxima eleição começa na segunda-feira.
Os políticos são ansiosos. Parece que a eleição, a segunda, Já começou, né? daqui a mais 4 anos ou a 2 anos, ela já começou no meio de um processo político pelo que o senhor está demonstrando aqui, principalmente... Eu acho que Daniel, há um medo nas ruas, né? Nas ruas dos políticos, nas almas, nos vastos campos das almas dos políticos, há um medo, que é a perda de poder. Interessante a gente fazer uma analogia em relação ao passado. Em 96, por exemplo, Fátima foi candidata contra a Vilma, no segundo turno ela perdeu a eleição por muito pouco, naquele momento não aceitou o apoio do PMDB, que daria a vitória a ela negou receber no seu palanque a Luísio Alves. Mas naquele momento o PT ainda não era esse partido que dominava o cenário nacional. Aí o PT vem a dominar o cenário nacional e o PT do Rio Grande do Norte quase que afunda. Né? Ele as derrotas do PT, por exemplo, nas eleições de Natal, vieram cada vez mais com menos voto do que foi em 96. E agora que o PT volta a ser questionado e passa por uma eleição, de certa forma, até disputada no cenário nacional, o PT do Rio Grande do Norte começa a tentar construir uma história para frente diferente. Né? Qual é a diferença do PT do Rio Grande do Norte, na sua visão, para esse PT que domina a cena nacional? Eu acho que o PT do Rio Grande do Norte está prisioneiro de 2 nomes há muitos anos, há 20 anos. 25 anos, prisioneiro de fato e prisioneiro de Mineiro, o deputado Mineiro. Eles atrofiam o partido. Eles não lançam novidade. Você vai dizer, mas o Adriano Gadelha é novidade? Não, ele é chefe de gabinete de Fátima. Não tem nada de novidade. Eu concordo com o senhor. Agora me permita. Quando a gente fala de novidade fora das hostes petistas, a gente está falando... Aí voltamos para aquela conversa do primeiro bloco. A gente está falando dos filhos dos políticos. Também não são novidades. Também não são novidades. Então, é isso que eu estou dizendo. Quando vem o que poderia ser a novidade, vem no modelo prisioneiro. De 2 nomes unicamente a vida inteira, há 25 anos. Quer dizer, ele também não está se renovando. Mas como ele tem gás, o PT ainda, ele é mais fácil para o PT ser o intérprete da indignação, da insatisfação, da exaustão, da decepção, do que, apesar de ser um partido hoje cheio de escândalos. E quando nós tentamos uma solução que não fosse o Partido Comunista, porque era ateu, porque negava a igreja, porque tem aqueles problemas todos, era antigo, era um modelo antigo, superado, mantido por Luiz Carlos Prestes anos e anos, vem para o PT dialogando com a igreja progressista, com a universidade, com todos os campos progressistas da nação. Ele se enche de acusações e de sujeiras, como está aí. É uma atrás da outra. Não é verdade? O próprio governo Dilma perdeu 6 ministros, todos eles por denúncia de corrupção. Professor Vicente Cerejo, eu gostaria de agradecer por sua presença aqui no Primeiro Plano, dizer que foi uma honra tê-lo aqui. Estou à sua disposição sempre, com muito prazer. Muito obrigado. Para você, uma excelente noite. O Primeiro Plano volta no próximo sábado. Se houver segundo turno, às 6h40. Se não houver segundo turno, no horário normal, às 7h20 da noite. Até lá.